Olá pessoal, tudo bem? Você está na TV Cidade, canal 14, no programa Liderança de Sucesso e eu sou o Christian Tonin. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos falar sobre muitas coisas de liderança, a começar com minha dica de livro, claro. Trouxe aqui para vocês O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil. Uma ciência ou variadas ciências para tudo que você precisa para construir a realidade dos seus sonhos, estando na força do pensamento. Vamos falar um pouco sobre isso, inclusive. Então, minha dica para você de livro, começando o programa, O Poder do Subconsciente. Se você for autor e tiver um livro e quiser que eu destaque esse livro aqui no programa, fala comigo lá na rede social, tá? Christian Tonin Oficial. Ou nas redes sociais da TV Cidade, canal 14. Combinado? Falando em livro, falando em liderança, eu escolhi uma frase que me marcou muito na vida e que eu quero compartilhar com vocês. A frase diz o seguinte: quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Olha que forte isso. Isso significa que a gente tem um poder enquanto ser humano. E nem estou falando aqui ainda de lei da atração, não estou falando de algo tão mirabolante. Eu estou falando do foco que a gente dá para as coisas. Como líder, você tem que lembrar disso. Tem que dar foco para as coisas. E aí, eu quero trazer alguns assuntos hoje na liderança que eu vou trabalhar com vocês. Inovação e criatividade hoje, tá? Falando nisso, quero agradecer quem está proporcionando isso para nós, a TV Cidade Canal 14 e os nossos apoiadores, Águia Todos, Farra Pizza Burger, Lavari Zine e Sulterme. Muito obrigado por estarem apoiando esse programa, que acredita que a liderança é algo que faz diferença na vida das pessoas e vai fazer diferença na tua vida. Então vamos lá, vamos falar sobre criatividade e inovação. Uma vez eu achava que para ser criativo a gente precisava, por exemplo, ter um talento de pintura, ilustrativo, habilidades manuais com as mãos, etc. e tal. Eu achava que para ser criativo tinha que pintar o teto da Capela Sistina. Isso era ser criativo para mim. Eu tinha uma limitação. Eu dizia que eu não era uma pessoa criativa. Mas, na verdade, o termo criatividade vem de uma palavra latina, um termo até mais italiano, por assim dizer, creare, que significa que você está inventando algo. E esse inventar algo não precisa ser retratado numa pintura, numa parede. Esse inventar algo pode ser uma ferramenta, alguma coisa que você vai usar no dia a dia, uma nova ideia para você. E aí eu descobri que o líder ele tem que ser criativo pelo seguinte: para resolver problemas, a criatividade tem que ser necessária. Ela é necessária. Tem que existir, ela deve existir. Para te resolver um problema novo, tem que pensar fora da caixa, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, usar a imaginação é uma maneira de ser criativo. E por causa dessa palavra imaginação, criou-se também, e da criatividade, criou-se a palavra inovação. Ou seja, fazer algo totalmente novo com base naquilo que você pensa. Eu recomendo nas minhas aulas e para os meus clientes que as pessoas tirem tempo nas suas vidas para pensar, para serem criativas. Você tem que se organizar e você tem que ter um tempo aí no seu dia para dedicar para pensar coisas novas. Aproveita isso. Como eu recomendo desde a primeira gravação de vídeos aqui, para você manter um diário onde você escreve coisas sobre o seu dia, onde você faz reflexões sobre o seu dia, eu quero também recomendar que você tire um tempo, talvez depois de fazer esse diário ou em algum outro momento do dia, para anotar novas ideias. Eu vou te contar uma história.
Desde muito cedo na minha vida eu quis ter um restaurante. Desde muito cedo. Eu era adolescente ainda, eu fui em alguns restaurantes, eu via restaurantes na televisão, aí depois nos aplicativos, a gente vai crescendo, começa a visitar restaurantes. Eu tive a possibilidade de viajar Europa, América Latina, e eu pude estar em restaurantes e eu sempre dizia, cara, um dia eu vou ter um restaurante. E eu sempre anotava coisas que eu achava interessante. Ah, eu vi isso num restaurante, comi aquilo, alguma combinação, alguma coisa assim. E quando eu, de fato, vim a ter um restaurante, eu já tinha essa ideia amadurecida na minha cabeça. E aí foi mais fácil usar a criatividade com base nas experiências que eu tinha tido, para criar algo que é inovador, que é criativo e que usa todos os princípios da liderança e do melhor possível. Então eu quero te inspirar quando tu tomar uma decisão, quando você tem um sonho, né? A história do subconsciente aqui, vamos linkar o livro, tá? Vamos linkar o livro com a frase, né? De colocar toda a força da sua alma, que eu falei antes, e com mais a inovação e criatividade, você vai chegar num determinado ponto e vai conseguir atingir o que antes era impossível, inatingível. É legal que quando eu era criança, morava numa casa junto com os meus pais que tinha uma garagem. E eu dizia para os meus pais, bah, vou ter um restaurante numa garagem, na garagem de casa. Eu sempre imaginei um restaurante no porão, etc. Pois bem, hoje o restaurante que eu criei é um restaurante nos modelos europeus, embaixo da casa, naqueles moldes de atender pouca gente, de ser exclusivo. Funciona de fato. Funciona quando você dá foco, funciona quando você tem uma sistemática, funciona quando você se permite ser criativo e inovar. Então, eu quero recomendar para você, na questão da liderança, a gente busca muitas habilidades, busca muitas ferramentas, busca muito conhecimento. Na questão da atitude, você precisa querer ser criativo. Não admitir que você não vai ser. Porque a partir do momento que você admite que não é criativo, você cria essa crença limitante e você não vai ser. Então você tem que querer, tem que buscar. Eu cheguei a fazer, como eu achava que criatividade era uma coisa de expressar, de desenhar, eu cheguei a fazer um curso, começar um curso de desenho para tentar esboçar minha criatividade. E a própria professora no curso disse, ela viu que eu não levava jeito para desenho, eu acho, né? Ela disse assim, não, mas criatividade não é desenhar. Não é só desenhar. Você pode ser muito criativo, pode criar algo novo desenhando, enfim, mas não é só isso. Tem pessoas que não sabem desenhar e são extremamente criativas. Então, pensa comigo. O que está faltando para colocar criatividade nessa tua vida? Qual o desafio que você tem que lançar? Como que você vai inovar? Qual é a nova perspectiva que você tem que olhar? E aí tem aquela frase que diz que para ser criativo a gente tem que sair da caixa. E eu confesso para vocês que eu demorei para entender o que significava isso, sair da caixa. A caixa são os nossos padrões, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente conhece. Para a gente ser criativo, criar algo novo, tem que sair do que a gente conhece. E saindo disso, ou ampliando, que é um termo que eu gosto mais, ampliando a nossa área de conhecimento, experimentação, etc., isso faz com que a gente possa fazer algo novo. Então, coloca aí na tua lista de afazeres, na tua programação. Vamos pensar em coisas novas, vamos usar a criatividade para resolver problemas, afinal o líder é um resolutor de problemas. Vamos ter ideias novas,
vamos pensar em novos negócios, vamos pensar em formas melhores de se fazer coisas. Vou contar uma história aqui, por exemplo, do restaurante. Nós ralávamos queijo no ralador. E aí, quando tu pensa em, vou ralar o queijo no ralador, pensa um trabalho que dá fazer isso. Então, vamos comprar um ralador automático, né? Vai para a internet, ralador automático. Poxa, um ralador automático custa uma fortuna. As pessoas vendem umas máquinas para ralador, enfim, é um investimento muito alto. Mas ok, vai evitar que se faça, que se rale. E aí você procura no Google outras maneiras de ralar queijo. E aí descobre que um mixer rala queijo, né? E que é uma coisa super barata, super em conta para comprar e faz o mesmo trabalho do que daqui a pouco uma máquina maior. Então você inova quando você usa a ideia, quando você encontra maneiras novas de fazer, mais baratas de fazer. Eu sempre explico que fazer uma festa, quando você tem R$ 1 milhão para fazer a festa, você não vai ser tão criativo quanto aquela pessoa que não tinha R$ 1 para fazer e conseguiu fazer a festa. Então, isso também vai te ajudar. Alguns exercícios vão te ajudar. Quando você faz uma pergunta para você mesmo e diz assim, tá, mas e se eu não tivesse isso? E se eu não tivesse esse recurso, como eu faria? Isso é uma pergunta legal para você que tem um negócio, para você que lidera sua empresa, um departamento, lidera recursos. Faz uma pergunta às vezes, tá, mas e se eu não tivesse esse recurso? Como que eu faria? E daí vão surgir ideias maravilhosas. Então, eu quero dar esse recado para ti, líder. Você que está buscando liderança na sua vida, carreira, algum projeto que tenha pessoal ou coletivo, foca nisso. Foca em usar a criatividade e a inovação a teu favor, para fazer com que a tua liderança ela seja muito mais do que uma liderança comum, um mero líder que só comanda, mas um líder que inova, um líder que vai ser reconhecido depois pela criatividade e, por que não, pela ousadia de fazer coisas diferentes. Fechado? Combinado? Então vamos lá, vamos recapitular. Dica de livro, Poder do Subconsciente. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam esse livro. É um livro bem acessível e é bem gostoso de ler, bem fácil de ler. Vai ajudar vocês, inclusive, a pensarem e focarem em coisas importantes. A questão de foco naquilo que vocês querem, desejam, e colocar a energia, toda a sua alma, que foi a frase que eu trouxe hoje. E por último, a questão de você escolher ser um líder criativo e inovador, que para isso tem que dedicar tempo. Então coloca na tua agenda, tempo para pensar em ideias novas, tem um caderno sempre junto, um bloco de anotações, de preferência o da liderança de sucesso, né? Para você conseguir anotar suas ideias, colocar aquela coisa que parece maluca na hora, mas que depois bem amadurecida vai ser uma baita ideia. E te provoca. Tira as tuas limitações, coloca elas de lado e te provoca a ser criativo. Faz a pergunta, o que eu faria se não tivesse essa forma? Fechado? Quero desejar aqui para vocês uma excelente semana, dizer que eu tenho recebido muitas mensagens de vocês nas minhas redes pessoais, Christian Tonão Oficial. Me escreve lá, manda tua mensagem, manda o que tu achou do programa de hoje. E eu quero, do fundo do meu coração, desejar para vocês, então, uma boa liderança de sucesso na sua vida. Forte abraço.